Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo, vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos no dia glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos o 15º domingo do tempo comum. A primeira leitura já meditamos em outra ocasião, mas façamos memória daquilo que foi meditado. Isto diz o Senhor, livro de Isaías: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi eu enviá-la. Recordemos esta breve leitura. Aqui, a palavra utilizada por palavra em hebraico, porque o texto é original, é dabar, ação. Toda ação que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, recordemos, por que não voltará? Se tantas pessoas estão fechadas a Deus, não aceitam, não acolhem. Ora, se essa palavra, essa ação de Deus é manifestada, o homem é capaz de reconhecê-la, então quer dizer que o homem que acolhe colherá os frutos de vida para si. O homem que a nega colherá os frutos de perdição. A palavra de Deus produziu o efeito desejado, para quem acolheu e para quem não acolheu. Deus não deseja a condenação, quer que o homem se converta e se salve. A própria palavra diz. Mas se o homem se nega, se fecha, se exclui da vida da graça, da vida de Deus, então o que acontece? O próprio Senhor assim realizará a sua palavra, a sua ação na vida do homem. E eu e você, irmão e irmã, quando temos acolhido a palavra de Deus, vivido esta palavra, realmente temos acolhido e vivido, ou temos nos excluído, nos isentado de viver e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Cabe a cada um de nós escolher como viver, como nos aplicar ao tal fato. O Senhor nos dá liberdade e respeita nossas escolhas. E assim também está presente no Evangelho de hoje. O Evangelho será a parábola da semente. A semente, a ação, a palavra de Deus também se realizará ou não, segundo a escolha do homem, segundo a preparação desta terra. Nós podemos escolher o que queremos em relação à vontade de Deus, em relação à sua ação em nossas vidas. Passemos brevemente pelo Salmo que nos diz: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Esta é a verdade. Uma semente que cai na boa terra dá fruto de vida, dá fruto de graça. A graça de Deus pode agir, por assim dizer, na vida do homem e da mulher. Passemos
para o Evangelho. Meditaremos alguns outros aspectos, porque esta leitura nos é conhecida e já meditamos em certas ocasiões. No Evangelho de São Mateus escutamos hoje. E a partir de hoje, por mais 2 semanas, as parábolas de Jesus. Tenhamos em conta, Jesus está ensinando. Porém, o povo não compreende, não aceita, não acolhe aquilo que Jesus ensina. Então agora ele muda o seu modo de ensinar. Ele passa a parábola para que o próprio homem reflita aquilo que o Senhor está ensinando. E ele mesmo, ao refletir, se acuse daquilo que é necessário para a sua mudança de vida. Ora, tenhamos em conta a própria parábola do profeta Natão, rei Davi, onde Natã conta a questão da ovelha. Chega ao rei Davi e diz: tinha um homem muito pobre que só tinha uma ovelha na sua casa. Cuidava com carinho, a protegia, a guardava, e era sua única ovelha. Um outro homem rico tinha tantas ovelhas, porém um dia ao chegar, com muita fome, pegou a ovelha do pobre, a matou e se alimentou dela. O que deve ser feito? E o rei Davi disse: deve pagar com a vida aquilo que fez, essa maldade, não aconteça isso. Pois bem, este homem é você, disse Natã ao rei Davi. Então, da mesma forma, Jesus coloca no seu tempo e com as palavras, o modo de expressar, que cada um reflita. Não mais que Jesus fala às cegas, que aquele povo não pode entender ou escutar, mas coloca o povo de seu tempo, conforme as parábolas conhecidas por eles, a refletir aquilo que Jesus está dizendo e assim, ao se questionarem, eles mesmos possam viver, se converter e se salvar. Sim, porque o método anterior que Jesus estava insistindo, eles mesmos não aceitavam. Começaram a se fechar, a estar contra, entre aspas, aquilo que Jesus quis dizer. Então, agora Jesus vai começar com este método novo com aquele povo. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. Ora, tenhamos em conta qual casa Jesus estava e saiu? A casa de Cafarnaum, a casa de Pedro. Ali Jesus sai. Aqui também há algo para ser dito a nós. Esse mesmo Jesus, que se levanta e sai, é o que sai da onde? Da família, da comunidade cristã. Algo que também deve de ser feito por nós, nos indica o Evangelho. Não somente o que Jesus fez, mas o que ele nos chama a fazer. Então, assim Jesus entra na barca, a barca da igreja, através da igreja, fala a todos. E continua. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Agora o Senhor vai ensinar 7 parábolas. Esta que vamos escutar hoje é a primeira. O semeador saiu para semear. Aqui temos em conta os diversos aspectos que a parábola de hoje quer nos mostrar. Que muitas vezes nos colocamos numa única conclusão desta parábola. É sobre os outros, os terrenos, os outros corações, não somente. Aqui também há outros aspectos que devemos de colher. Jesus é o semeador por excelência. Mas se nós somos o corpo místico de Cristo, também se trata, em certo aspecto, de nós, que devemos de semear a palavra, a ação de Deus no mundo. E o que acontece? Ele saiu para semear, enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Ora, tenhamos em conta, o semeador, como meditamos na outra vez, está lançando a semente por todo o caminho. Não está restringindo as sementes, mas está lançando sobre todo o terreno.
para que assim possa produzir os frutos necessários, nesta expectativa, nesta esperança de que os frutos sejam produzidos. Então, tenhamos em conta aquilo que diz o texto. O segundo aspecto, nós podemos ser a semente, a ação é a semente. Nós devemos de agir conforme a palavra, conforme a vontade de Deus. Então somos chamados a ser semente na vida, no coração dos demais. Esta presença que produz vida nova, vida diferente na vida dos demais, levando a própria presença de Jesus. Essencialmente temos sido essa semente? Ou ao invés de semente somos pedra? Não produzimos vida, vida nova, vida espiritual, presença de Deus na vida dos irmãos e irmãs. Continuemos. A primeira, então, caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. Ora, tenhamos em conta, os judeus têm diversas bênçãos, agradecimentos a Deus pelos animais, pela criação, porém é um animal que é excluído em todas essas bênçãos. Qual é? Os pássaros. Por quê? Porque tenhamos em conta, vieram os pássaros atacar o sacrifício oferecido por Abraão a Deus. Os pássaros que também vão comer as sementes nas plantações, naquela terra deserta e difícil, por conta disso não eram bem quistos os pássaros. E assim os pássaros também simbolizam os ídolos, os demônios, como vai dizer depois a própria explicação, como vamos escutar, quando Jesus explica este evangelho. E aqui, então, devemos nos questionar: quem são os ídolos que retiram do meu coração a semente de Deus, a palavra de Deus, a ação de Deus? O dinheiro, os prazeres, as minhas vontades, as minhas paixões, não sei. Cada um deve de se questionar. Existem ídolos? Ah, mas eu não sou a terra dura, a terra da estrada, à beira do caminho, como recordemos, dissemos outra vez. Terra do caminho é o quê? Aquela terra dura, porque passa peso ali por cima, então ela não tem como a semente penetrar nesta terra, de tão dura que ela é. E aqui, recordemos, o terreno também trata de nós. Nosso coração, mas o nosso coração, muitas vezes, em certos aspectos, é como se fosse este terreno dividido em áreas. Algumas áreas são duras, outras melhores, outras piores. E nós devemos de transformar estas áreas. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor nos coloca tantas coisas na sua palavra, mas o nosso coração permanece duro, não acolhe certas coisas. Não, acolhe aqui, ali, aquele lá, mas isso daqui ainda não. Não estou pronto, não estou preparado, não quero viver. Estamos assim, irmão, irmã? Nossa alma está assim, sem acolher esta palavra de Deus, esta sua vontade. Continuemos. Segundo o terreno que nos fala. Em outras, sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Ora, aqui também podemos ser nós. De qual forma? Superficiais. Acolhemos com alegria a palavra de Deus, mas logo depois, a superficialidade que nós temos não permite que essa palavra seja profunda, transforme nossa vida verdadeiramente, age em nós, e assim a palavra, a ação de Deus morre. Somos nós assim, irmão e irmã? Temos nos fechado de verdade a graça de Deus? Ou temos acolhido de forma profunda? E podemos nos fechar, podemos não acolher a vontade de Deus em nossas vidas. Cabe a cada um de nós decidir o que fazemos.
Por exemplo, quantas pessoas não vão à missa de domingo? A maior parte vão somente à missa de domingo porque não tem a possibilidade de ir outro dia, mas são tão superficiais, às vezes escutam a palavra, se alegram, querem viver aquilo de novo que foi proposto, que foi falado, porém ao sair da igreja, chegando em casa, se perguntar a elas o que foi dito no Evangelho, já não lembram mais. Serei eu ou você assim? Nos esquecendo daquilo que nos foi dito e nos esquecendo assim de viver aquilo que nos é proposto? Sigamos. Próximo terreno, outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Recordemos, aqui é justamente o sufocar pelas pressões das coisas que buscamos. Os prazeres, a beleza, o dinheiro, não somente os ídolos, mas nos preocupamos demasiadamente com isso. O que tem nos preocupado demasiadamente, excessivamente? Quais coisas têm atraído mais nossa atenção? As coisas divinas ou as coisas humanas? Nos preocupamos excessivamente com o céu, não como preocupação que atrapalha a vida, mas como o foco de nossa existência? Ou temos buscado tantas outras coisas em nossa vida? Por fim, outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. A terra boa, que produz grande número de sementes. Ora, até mesmo a terra boa, que recebe plenamente a ação, a palavra de Deus, dá frutos diversos, em quantidade diversas. Por quê? Porque aqui ao dizer, tenhamos em conta, se tivesse 100 quadras de plantação no tempo de Jesus, as sementes produziam somente 15. E aqui o mínimo que Jesus fala é 30. Então é uma grande quantidade. E são quantidades diferentes. Depende da abertura de cada um. Acolher a palavra, a ação de Deus em sua vida. Quem se abre mais, dá mais. Quem tem medo de se abrir, necessário, menos. Eu e você, irmão e irmã, quanto temos aberto o nosso coração, a nossa vida, a palavra, a ação de Deus? Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas assim ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Vamos à explicação de Jesus. Então, Jesus não queria que eles compreendessem? Como disse ao início, não é bem assim. Eles se fecharam. E Jesus mudou o seu método de ensinar-lhes e ajudar-lhes para que possam se converter, para que possam se questionar e assim, vendo seus erros, possam mudar, compreender o que Jesus diz a eles em relação aos seus corações, suas vidas, mas isso também em relação à nossa. Muitas vezes Jesus nos fala de modo claro, nós não compreendemos. Então Jesus nos começa a falar conosco também em forma de parábola, para que nós compreendamos e mudemos de vida. Mas depende da vontade de acolher ou não, de viver depois tudo aquilo que o Senhor propõe. Como temos vivido, irmão e irmã? Por fim,
Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Mas antes há uma frase, vimos uma bem-aventurança a mais neste evangelho. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Realmente, nossos olhos, os olhos do coração, da fé, veem, os nossos ouvidos, os ouvidos físicos, mas aqueles interiores abertos a Deus ouvem ou estamos fechados? Continuemos. Agora Jesus vai explicar, então não vou entrar tanto nos aspectos dos detalhes, porque já vimos vários deles de uma outra perspectiva, mas que complementa. Jesus agora diz: todo aquele que ouve a palavra e não compreende, vem o maligno e roubo que foi semeado em seu coração, ou seja, na sua vida. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Temos aqui Jesus falando do sofrimento e perseguição que não se pode desistir somente por isso. Sempre acontecerá por causa de sua palavra. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa, recordemos, em terra bela, Jesus que nos chama a ser belos, é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Então Jesus nos explicou a parábola para que nós nos questionemos. Tenho sido belo segundo sua palavra, segundo sua vida, seus ensinamentos? Ou tenho me fechado? Por fim, a segunda leitura que fecha tudo aquilo que meditamos. Inicia São Paulo aos Romanos: irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada a nós. Ora, não posso comparar o sofrimento que passo com aquilo que me esperará no céu. Por isso, devemos de ler os santos, os comentários sobre aquilo que é o céu, porque muitos santos o que relatam não há como colocar em letra, em papel, como descrever a beleza do que é o céu. Então, quando pensamos no céu e achamos que concluímos o nosso pensamento, pronto, ainda o nosso pensamento é excessivamente humano. Mas o melhor pensamento que podemos ter através dos santos, da literatura cristã, nos tira essa perspectiva de ver o sofrimento como algo ruim. Nos recorda daquilo que diz logo em seguida São Paulo, as dores de parto. Ora, as dores de parto no momento do parto para a mulher parece terrível, parece não ter mais fim, porém terminado a dor vem a alegria da criança que nasceu de ter em seus braços uma nova vida. A mesma coisa são os sofrimentos desta vida que muitas vezes não conseguimos compreender. Eles, terminados, nos darão a alegria eterna, não que o Senhor queira, mas nos ajuda assim a compreender que sofrimentos passaremos, mas não devemos de ter o foco, o enfoque nele, e sim naquilo que nos espera. Sigamos. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Então, não se revelou ainda a plenitude dos filhos de Deus? Nem sequer somos aquilo que somos chamados a ser. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, ao vazio, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou pela dependência do homem. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela,
mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Vemos que também nós, aliás, a criação inteira, sofre as consequências do pecado do homem. E agora é chamada através de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus, recordemos, nos tornamos, não somos, nos tornamos conforme a vida é vivida em Jesus. Cada vez mais que nos tornamos filhos de Deus, mais nós também sujeitamos novamente a criação, aquela alegria, a vida divina, a criação inicial que o Senhor teve. Mas o quanto nós nos colocamos nesse segmento da palavra de Deus para nos libertarmos e nos tornarmos filhos de Deus. O quanto reconhecemos que os sofrimentos passaremos, mas que alguns deles que passaremos, Deus permite para que cresçamos enquanto filhos e cheguemos à herança dos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a vivermos tudo aquilo que o Senhor nos inspira, acolhendo Sua palavra inteiramente na nossa vida, para que assim, estando na Sua graça e na Sua presença, possamos cada vez mais nos dedicar a viver a santidade e chegar um dia à Sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. A intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, e tudo que vos pertence. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.